tá? O autor, então, ele coloca, o Inácio, né, em 2016, ele coloca alguma definição sobre o que é, para ele, na visão dele, qual é o conceito de práticas corporais de aventura. Lembrando, pessoal, que houve, antes da BNCC, houve um grupo de pensadores que resolveram adotar, pensar nessa temática, tá? E outros nomes aparecem antes das práticas corporais de aventuras, aparecem outros nomes, como atividades físicas de aventura na natureza, como Bertrand colocava, Bruns já colocava práticas corporais de aventura na natureza, então adicionando o elemento natureza. Hoje na BNCC aparece apenas práticas corporais de aventura, claro, na escola, tá? Embora que as práticas de aventura possam ser também praticadas de uma forma muito rica fora da escola, mas para o concurso o foco está sendo nas aulas de educação física escolar, tá? Então, alguns possíveis termos também para a gente fazer essa retomada histórica aí: esportes de aventura, esportes de risco, esportes urbanos, esportes radicais, tá? Entre outros nomes poderiam também ser colocados junto, acoplados a essa temática. Então, Inácio define práticas corporais de aventura da seguinte forma: manifestação da cultura popular, ainda recente. Então, de todas as unidades temáticas, é a mais recente. Continuando, ainda recente e pouco disseminada entre os brasileiros, mas que já se apresentava com forte potencial para tornar-se uma prática turística, de lazer e esportiva de grande relevância social, cultural e econômica. Tá? Então, tem a ver muito também com o lazer, com a prática turística. As práticas corporais de aventura, segundo Inácio, objetivam comumente a aventura e o risco, realizadas em ambientes distantes dos centros urbanos, notadamente espaços com pouca interferência humana, sejam esses terra, água ou ar. Então, a gente vai ver depois alguns exemplos: atividades na terra, no ar, por exemplo, arborismo, né? E água também. Então, também se caracterizam por possuírem alto valor educativo e por uma busca do restabelecimento de uma relação mais intrínseca entre os seres humanos e tudo o que os cerca, o que pode culminar com algum avanço para superar a lógica mercadológica do lazer e com a instauração ou resgate de valores humanos, como a cooperação e a solidariedade. Tá? Inácio escreveu isso em 2014. E nesse documento ele está resgatando isso, nesse artigo que a gente está estudando, está lá na página 170. Mas existem também outras definições, como a definição da BNCC, que é um documento bem recente também, de 2017. A BNCC define as práticas corporais de aventura da seguinte forma: as práticas corporais de aventura, cujo aspecto central e diferenciador em relação às anteriores é a vertigem e o risco controlado, são determinantes em sua organização. Então, esses dois elementos são fundamentais nessas práticas corporais de aventura: vertigem e risco controlado. Lembrando, pessoal, controlado, equipamentos, planejamento, tudo controlado, tá? Então, às vezes, quem não entende, quem não é da área, vê uma alta velocidade, vê o parkour, né, acha perigoso, mas é tudo controlado, tá? Suas expressões e formas
de experimentação corporal estão centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Então, mais duas características importantes: imprevisibilidade e um ambiente desafiador. A BNCC ainda coloca dois tipos, que vocês podem estar observando aí em amarelo. Tá? As práticas corporais de natureza, praticadas na natureza, e as práticas urbanas. Tá? As práticas na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o praticante na geração da vertigem e do risco controlado. Já as práticas corporais urbanas de exploração, elas exploram a paisagem de cimento, tá? É um termo usado no artigo, paisagem de cimento, para produzir essas condições de vertigem e risco controlado durante a prática. Então, o autor vai colocar aqui algumas críticas, tá? Antes de adentrar aqui nos exemplos, o autor coloca que as práticas de aventura podem ser um pouco caras, elas têm que ocasionar a superação das propostas mercadológicas, afinal de contas, o turismo, né, elas estão muito vinculadas com este lazer turístico, né, e algumas vezes ela não se torna tão acessível assim. Essa é uma crítica colocada na página 171. Ele ainda usa o termo mercolazer, né, comparando o lazer como uma mercadoria que pode ser vendida, negociada, tá? Não popular, ok? E ele também coloca uma segunda crítica. O que a BNCC chama de ambiente desafiador? Fica um pouco vago na visão do Inácio, tá? Ele diz: será que ambiente desafiador nas aulas de educação física escolar não poderia ser considerado uma mesa de salto, uma barra simétrica, uma rede de voleibol colocada a 2,44, uma quadra de cimento? Não são todos esses citados ambientes desafiadores também? Então, a crítica dele é essa. Falta a BNCC definir um pouco melhor o que é um ambiente desafiador. Será que elementos simples da escola não são ambientes desafiadores? Tá? Então, partimos aqui para alguns exemplos rápidos de práticas corporais, de aventuras que também podem ser praticados ou adaptados na escola. Inácio, por exemplo, coloca muito a importância das atividades aquáticas, das atividades na piscina, em rios, né? Ele até cita alguns esportes aqui que seriam exemplos dessa unidade temática, como esporte de orientação, que é aquela corrida de orientação que usa com a bússola, né? E tem que passar pelos pontos, correndo ou andando, né? Slacklines, que é aquela corda, né? Que acaba utilizando bastante equilíbrio, desafio, né? Rapel, skate, parkour, todas essas são atividades que poderiam ser feitas dentro desse conceito, dessa unidade temática das práticas corporais de aventura. Tá? Então, lembra, desafio, instabilidade, né? Um certo perigo controlado, tá? Vertigem, né? Ou seja, altura, né? E ele coloca a importância das atividades com água. Aqui alguns exemplos, né? Coloca muito a questão da lona num ambiente com água, né? Num ambiente para escorregar, para brincar, tá? Deslizamento sobre superfícies lisas, tá? Como lonas dispostas no chão ou terrenos aclivados. É só um exemplo, né? Mas você tem até atividades com bebês, onde você pode estar usando a presença da água.
Então, ele fala, olha, já que pode ser, algumas vezes, uma atividade cara, né, já que muitas vezes é mercadológico essa questão do lazer, né, essa questão do acesso dos esportes de aventura, das práticas corporais de aventura, então pode adaptar para a escola, né? Então, ao invés de atividades com água, como ele coloca também a possibilidade do mergulho, né? Então, esportes que você tem que ter um certo equipamento, treinamento, ajuda profissional, né? Isso poderia acabar inviabilizando isso para os estudantes, né? Então, ele coloca, ao invés de atividades com água, por que não fazer atividades na água? Por que não atividades com água, com a presença de água? Que aí não precisa de nenhuma estrutura muito cara, muito difícil de conseguir, como piscinas, rios, né? Embora ele fala que isso é possível sim procurar fazer parcerias, né? Procurar com clubes, enfim, outras escolas, fazer essa parceria para poder usar. Mas diz que é muito enriquecedor para o indivíduo o contato com essas atividades.